Olá. Num discurso, alguns dias atrás, em Santa Catarina, não me lembro exatamente qual foi a cidade, foi do centro de Santa Catarina, do centro-sul de Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro começou dizendo liberdade acima de tudo, porque a liberdade é mais importante que a vida. Primeiramente, eu gostei de ouvir essa frase, a primeira, liberdade acima de tudo, porque geralmente ele usa, e é uso comum de conservadores e outros, usarem Brasil acima de tudo. Mas Brasil é muito menos fácil de definir, porque o Brasil muda. Qual o Brasil? Liberdade não. A liberdade, inclusive para o Brasil, porque aqui vivemos e a liberdade deve estar acima, inclusive, do próprio Brasil, para que possa o Brasil ser livre, coisa que não somos. Alguns vão criticar, dizer que essa frase, a segunda principalmente, é uma frase que é incoerente, porque por como a vida é mais importante, a liberdade é mais importante do que a vida. Para ser livre tem que estar vivo, não é verdade? No entanto, se nós formos ver, essa frase tem raízes profundas, filosoficamente falando. Eu estou lembrado aqui do início da Guerra Fria, período década de 50, 60, que foi o período que eu peguei como jovem, já entrei na década de 50 fazendo 6 anos, no ano de 50, de modo que 60 eu já tinha 16 anos. Então eu peguei essa época toda, e era a época da Guerra Fria, do início da Guerra Fria. Depois a guerra esfriou um pouco mais ainda e ficou menos importante, mas havia nos Estados Unidos uma campanha fomentada pela Fabian Society, pelo Council on Foreign Relations, pelo Partido Comunista Americano diretamente, que dizia better red than dead. Em português não rima. É melhor vermelho, é melhor aderirmos ao comunismo do que estarmos mortos, do que morrer. Essa é uma pergunta que eu deixo para cada um dar a sua resposta. Mas, sabendo-se muito bem o que era e o que é o comunismo atual, na potência que hoje em dia manda aqui no Brasil, indiretamente manda, conseguiu apurrinhar tanto a vida do ministro das Relações Exteriores, não chego a tanto que uns dizem que é o melhor que já existiu, não sei se é o melhor, mas está entre os melhores. E olha que eu fui extremamente crítico dele no início. Ernesto Araújo. Apurrinharam de tal maneira a vida desse sujeito através de outras organizações e políticos que ele não aguentou mais e pediu o boné. Ora, sabendo-se como está a vida na China, para quem não concorda com o Partido Comunista Chinês, claro, pergunte para os uigures, pergunte para os tibetanos,
que, aliás, já estão infiltrando aqui no Brasil, através dos institutos Confúcio, que está invadindo todas as escolas públicas e privadas com um conto de fadas de que o Tibete não foi absolutamente invadido pela China. Não, a China apenas ajudou o povo do Tibete a melhorar. Por que será então que o Dalai Lama fugiu de lá e depois se tornou marxista? É um maluco, pode ser um doido. Mas por que inicialmente ele não ficou lá? Porque a China proibiu o budismo tibetano. Como agora proíbe na província, se não me engano, de Shenzhen, não tenho certeza, mas parece que é Shenzhen, os uigures, que são muçulmanos, de serem muçulmanos. Proibiram a Igreja Católica. Quer dizer, proibiram não, mas criaram algo que não acontecia desde a época da Idade Média, da média Idade Média, que foi a querela das investiduras, em que levou o imperador do Sacro Império Romano, Henrique IV, a se humilhar, como se chama a humilhação de Henrique IV em Canossa, ao Papa. Agora o Papa eu não me lembrei. Qual era o Papa? Lembrei do Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano. E depois ele se revoltou e voltou a querer nomear todos os bispos, padres e arcebispos e cardeais, tudo. A China está assim. A Igreja Católica na China e com a anuência de Bergoglio. Vale a pena uma vida assim? É uma pergunta altamente filosófica, que não se refere absolutamente a se deve ou não se suicidar ou coisa parecida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas com pensar, filosofar sobre o assunto. E creio que essa afirmação é extremamente importante do Bolsonaro. Não sei se ele sabe. Bolsonaro não é um intelectual, não é. Mas não é o que dizem que ele é, que é burro, a não ser que não é. Inclusive, dentro do que deixam-no fazer, está fazendo muito. Mas vem a propósito, inclusive, da discussão, estou gravando isso na quinta-feira, dia 8, na discussão que está em andamento nesse momento, são 6h25, mas eu não tenho paciência para ver aquela chatice que ontem eu tentei ver, e depois de uma hora e, sei lá, nem sei se consegui uma hora naquele chatíssimo Gilmar Mendes, não assisti mais, mas está sendo discutido o tema liberdade religiosa. Eu depois, quando eu parei de ver lá, eu vim aqui pro meu computador e fui assistir a reportagem que estava sendo feita pela Fabiana Barroso, a quem eu tenho gratidão e tenho a honra de fazer um curso no seu canal. E realmente é uma pessoa de grande conhecimento. Quando se dá um curso com alguém administrando, supervisionando, não o curso, mas supervisionando o vídeo, dá para perceber muito bem se a pessoa que está supervisionando entende do assunto que está sendo falado.
E ela entende. Tanto que várias vezes ela faz interrupções, me falando isso e aquilo, e acrescentando e colaborando. Eu é que falo demais, às vezes não deixo. Mas, a respeito desse tema, que eu daqui a pouco vou voltar e vou ver, porque a Fabiana deve estar fazendo de novo hoje, reportando, eu vou ver. Porque olhar aqueles caras lá não dá, não. Eu ouvi um dizer que morreram 5.000 pessoas, estão morrendo 5.000 pessoas por dia no Brasil, e isso está num crescimento exponencial. Ora, eu sempre fui um péssimo aluno de matemática. Sempre fui. Horrível. Passei meu ginasial inteiro com professor particular de matemática 2 vezes ou 3 por semana à tarde. Perto de prova, intensificando-se. Porque eu sou péssimo em matemática. Agora, exponencial, a não ser que tenham coisas menores, mas eu creio que a primeira potência é 2. E isso, se é um crescimento exponencial, é 5.000 elevado à segunda potência. Isso vai dar 5.000 vezes 5.000, dá 25 milhões amanhã. É? Se é 5.000 verdadeiro e amanhã, o crescimento é exponencial, amanhã vai dar 125 milhões. E depois da manhã, 125 vezes 125, bom, acabou o Brasil. Não sei quem foi que disse isso, eu apenas ouvi. Não sei, alguém que falou. Se foi um deles, talvez não goste de eu estar dizendo isso. Mas, voltando à vaca fria, os debates, inclusive dos Amici Curiae, que apareceram, com exceção de um, que eu não entendi coisa nenhuma do que ele disse, todos os demais, só deu para ver que ele era a favor de fechar as igrejas, enfim, os lugares de culto, que eu acho que não se trata apenas de igrejas cristãs, católicas e protestantes, evangélicas, mas também se trata, obviamente, de centros espíritas, centro de Umbanda, centro de outras, sei lá, não sei que outras, talvez seitas indígenas, não sei. As discussões se baseiam no se é constitucional ou é inconstitucional. Eu não sou de meias palavras, eu gosto de dizer direto o que eu penso, depois eu explico. Essa é uma maneira que os americanos fazem e que no Brasil é o contrário. Você vai falando, para deixar para o final dizer o que pensa. Eu digo que eu penso o seguinte, e vou dizer com clareza e rápido. Eu acho que esse tema sequer deveria constar em constituições ou leis. Sequer. Porque religião se trata de algo que transcende a vida humana e que transcende, vamos dizer assim, como Santo Agostinho escreveu Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Acho que esse é um assunto da Cidade de Deus e não da Cidade dos Homens. E eu não falo em causa própria, não advogo em causa própria, porque eu não tenho nenhuma religião. Eu sou um cristão independente. Portanto, se houver igrejas abertas ou não, eu fico extremamente triste e lamento, porque a minha família, direta, mulher, filhos, noras e netos, são católicos. Claro, fico chateado, por causa deles, por empatia, mas não por mim. De maneira que eu não estou falando isso por mim.
Mas eu creio que sim, e como eu disse, eu não sou ateu, já fui, mas não sou. Como eu sou cristão independente, ou como o Donald Trump disse que deixou de ser presbiteriano para ser Undenominated Christian, bonito, lá para ficar mais bonito, Undenominated Christian. Eu acredito sim, inclusive nas teses de Santo Agostinho de existe uma cidade de Deus, uma cidade dos homens. E creio que a fé não pode ser legislada sobre ela. Não há legislação possível. Olha, não creio que isso deve existir como algo positivo. Talvez sim como algo negativo, e mesmo assim é perigoso. Aqueles que entendem, que conhecem a ideia, sabem que eu estou falando da liberdade positiva e liberdade negativa, de uma das melhores obras sobre ciência política, que é de Isaiah Berlin. Me lembro o título, acho que é Os Dois Fundamentos da Liberdade, mas é liberdade negativa e liberdade positiva. Ao menos nos Estados Unidos existe uma citação à religião, não na Constituição diretamente, mas na primeira emenda, dizendo que o Congresso não fará leis de estabelecimento quanto ao estabelecimento de religião. Isto é uma afirmação negativa. Quer dizer, o Congresso, o governo, não pode legislar sobre esta matéria. Entenderam? Isto é uma citação negativa. No Brasil, que já teve a experiência que muitos louvam de uma Constituição de 1824, que foi doada por um déspota, em que quem não era católico não podia ser funcionário público, não podia ser deputado, senador eram todos escolhidos pelo déspota, que se escondia o despotismo atrás de um nome bonitinho inventado pelo Benjamin Constant, a versão francesa, não a versão copiada aqui do Brasil, o Benjamin Constant, da época da Restauração Bourbon, de poder moderador. Naquela Constituição havia uma religião de Estado, e quem não seguisse a religião de Estado não podia ser deputado. Depois vieram as nossas constituições, e hoje o que nós temos é um artigo 5º, que entre vários direitos positivo, esta é a grande besteira que se fez nesse país sempre, se devia ter feito como lá nos Estados Unidos, é negativo. Diz assim, o governo não é uma limitadora, a Constituição americana é uma limitadora de governos. A nossa é aparentemente algo que nos dá todos os direitos do mundo. No entanto, está aí. A nossa diz que todos têm liberdade religiosa, etc., de culto, não se pode impedir o culto, tem leis, tem isso, tem aquilo, tudo visando isso. Eu acho que isso não deveria existir em Constituição alguma, não deveria sequer ser mencionado em constituições ou leis. Porque isso, religião transcende a cidade dos homens. Transcende as leis positivas que os homens inventam. Eu vou repetir algo que quem me ouve muitas vezes já deve estar cheio de ouvir. Por quê que o seu Alger Hiss, agente
de Stalin, trouxe prontinho de Moscou para a reunião formadora das Nações Unidas a Carta dos Direitos do Homem. Essa Carta dos Direitos do Homem, eu já disse, já expliquei isso, por que ela veio, para impedir que se universalizasse os direitos que são aqueles da Declaração de Independência Americana. Pode ser cansativo repetir, mas vale a pena repetir. Consideramos que são verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens nascem iguais e são dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ponto. Isto é imexível. Não se pode mexer nisso, porque isso faz parte da nossa criação. Criação com C maiúsculo. Criador com C maiúsculo. Nós somos assim porque assim fomos feitos por Deus. É bem verdade que em nome disso se fez muita coisa ruim, muita coisa errada. Não tem dúvida. Mas a afirmação negativa a respeito das religiões saiu daí. E se é um direito natural, se é um direito com o qual nós nascemos com ele, não há corpo legislativo que possa retirá-lo. O que acontece é que a Carta dos Direitos do Homem foi trazida exatamente mandado por Stalin. Por quê? Para evitar isso. Dizer, não, esses direitos são os direitos que as Nações Unidas concedem aos povos do mundo. Quem concede pode retirar. Esta é a grande sacação, para falar uma gíria que já nem deve existir mais, e as gírias mudam muito, não sei como é hoje. Antigamente chamavam, o cara sacou bem aquele negócio. A grande sacação comunista de que tinha que impedir exatamente isso. Nós temos que dizer que nós estamos concedendo esse direito para podermos retirá-lo a hora que nós bem entendermos. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil e em vários outros países, mas eu vou falar só daqui, porque é aqui que nos toca, porque está sendo decidido neste momento em que eu estou falando. Depois eu vou ver na Fabiana. O que está acontecendo isso? Ora, eu lembro que ontem, no pequeno pedaço que eu assisti daquele chato Gilmar Mendes, que parece que levou mais de 2 horas para ler um voto que podia ter feito 15 minutos. Aquilo é teatro. Se não tivesse televisionado, eles não levavam tanto tempo, porque eles não gostam tanto de trabalhar assim, não. Já posso ser condenado, preso, porque falei do Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse, não estamos num tribunal. Aliás, eu não sei se foi isso que ele disse ou foi algum dos Amici Curiae, não tenho certeza, acho que foi ele. Diz, não estamos num tribunal religioso. Bolas, então como estão legislando sobre religião? Tribunal religioso, existe aquele tribunal canônico, regido para os católicos. Não sei como é que são para as outras religiões, não sei, não entendo. Mas os católicos existe o direito canônico e existem várias leis obrigatórias para aqueles que são católicos e se podem ser julgados de acordo com essas leis. Mas eles não podem julgar quem é ateu,
ou quem é umbandista, ou quem é protestante. Não. Um tribunal religioso legisla sobre a sua religião a qual está afeto. Talvez eu tenha deixado já claro, mas é melhor sempre ir mais fundo, esclarecer melhor. Não creio que isso deva ser objeto de discussão legal, nem constitucional. É um direito que assiste aos fiéis. E os fiéis, fides, fé, vem da fé. E a fé cristã, ao menos a católica, eu não sei como é que existe nas protestantes, mas inclui a Eucaristia. É o mais importante dos sacramentos, segundo eu ouvi. É o mais importante e é um que deve ser repetido, no mínimo, a cada domingo. Como se um tribunal religioso dissesse não é mais sacramento, não é mais sacramento, você pode fazer de casa, na televisão, porque finalmente a hóstia é só um símbolo. E um símbolo, ora, você pega um pedacinho de pão dentro de casa e pede para Deus abençoar e come. E toma com uma água da Sedai, aqui no Rio ou menos. Bom, mas não é isso que se trata. Nenhum tribunal religioso disse isso até hoje. Nenhum tribunal católico mudou e disse que é só um símbolo. Não é um símbolo. É uma crença para aqueles que têm fé que existe um fenômeno chamado transubstanciação. Elevado e consagrado pelo padre, exclusivamente, por enquanto. Em Bergoglio, you never know. Exclusivamente por alguém que está habilitado a fazê-lo. Não é qualquer pessoa dentro de casa que faz com um pãozinho assim. Não. Porque aquilo é o corpo de Cristo. Não é um símbolo do corpo de Cristo. Se fosse apenas símbolo, não, para que ir lá? Muito mais conveniente, fica em casa. Um outro assunto que foi muito levantado pelos Amici Curiae foi a respeito do significado que as igrejas têm, independentemente dos sacramentos cristãos, mas que as igrejas e talvez os templos também, budistas, umbandistas, ou sei lá, elas são um local sagrado. Quer dizer, vamos pegar aqui agora, ao falar eu vou lembrando de algumas coisas, e lembrei de um livro importante de Mircea Eliade, um romeno que lecionava em francês na Universidade de Chicago. Estudo das religiões era principalmente o estudo mais fundamental de Mircea Eliade. Ele tem um livro chamado O Sagrado e o Profano. E ele explica direitinho. O templo, entre a saída do templo para fora e a entrada para o dentro do templo, não é apenas uma passagem geográfica. E um passo a mais para cá, um passo a mais para lá. É muito mais do que isso. Entrar num templo é entrar numa outra realidade. Sair do templo é voltar à realidade comum, humana, no qual todos vivemos. Todos. Católicos, não católicos, protestantes, ateus, hinduístas, não interessa.
Mas isso também vale, ele não fala isso só apenas para a Igreja Católica ou as igrejas cristãs, mas fala para os templos budistas, para os templos todos. Há uma passagem, essa entrada e saída é algo que transcende um simples passo. É algo que muda a realidade. A realidade dentro do templo é uma, fora do templo é outra. Dentro do templo é a realidade sagrada, fora do templo é a realidade profana. Isso dito em pequenas palavras, um livro que também não é muito grosso, pelo menos umas 200 páginas, tanto, 100 e poucas. Procurem, tem aqui tem em português, não sei se deve estar esgotado, porque hoje em dia pouca gente se interessa por isso, porque o estado que está a nossa educação, daqui a pouco não vai ter necessidade mais de livros. Necessidade não, quer dizer, não vai ter possibilidade de ter livro porque ninguém vai comprar. Necessidade sempre existirá. Mas há algo que é necessário para o fiel, que é a entrada nesse espaço sagrado. Esse espaço sagrado tem que estar permanentemente aberto, inclusive como vários amici curi, mania de aportuguesar o latim. Vários deles citaram pessoas que estão desesperadas e entram no templo para pedir ajuda, para pedir alguma coisa que ela não consegue por si mesma, não consegue sozinha. E pede ao Altíssimo que lhe conceda. Isso não pode ser vedado. Não pode. Não deveria sequer ser pensado legislativamente, constitucionalmente, porque constituições e leis positivas são feitas por homens, são feitas no espaço profano e não podem legislar sobre o espaço sagrado. Isso é conclusão minha, não é do Eliade. Ele não fala nada disso. Não podem. Ou melhor, poder pode, tanto que existe, mas não deveria. Deveria sim estar permanente aberto todos os templos e serem realizados os atos litúrgicos relacionados com aquela religião. A missa na Igreja Católica. Portanto, fica aqui a minha contribuição para o debate, que é: não deve haver debate. Isso não se debate. Isso está acima das capacidades humanas de tomar decisões. Está acima. Mesmo para os não crentes, devem respeitar que os crentes pensem assim. Da mesma maneira que os crentes respeitam os não crentes. No momento em que não existe obrigatoriedade, como naquela Constituição e em outras, como provavelmente a Constituição do Partido Comunista Chinês também, pode ser proibido ou obrigatório, mas desde que não seja obrigatório, é, no mínimo, uma obrigação dos não crentes de respeitarem os crentes como eles respeitarem os não crentes. Então, é assim. Este é o mundo em que nós vivemos. Existem crentes, existem não crentes. Os não crentes não podem legislar sobre os crentes. Sobre aquilo, não. Sobre os crentes, não. Sobre os crentes pode. Se um crente matar alguém, é um homicídio, pode ser julgado. Estou falando, não pode julgar sobre o conteúdo da fé.
isso é outra coisa. Isso não cabe a ninguém. A ninguém. Se quer discutir. Essa é a minha opinião. Eu fico por aqui esperando, sem muita esperança, que se volte a aquele estado que nós tínhamos antes. Imperfeito, totalmente imperfeito, mas muito melhor, com os templos abertos e as pessoas podendo frequentá-la a hora que bem entenderem e nas horas de missa ou culto ou o que seja, terem a liberdade de escolher se vão, aonde vão, com quem vão, como vão, etc. Agradeço a audiência e a paciência e até o próximo vídeo.